Então, o Mindful Eating, que é a alimentação consciente, ela não existe, é um braço de Mindfulness, ela não existe sem Mindfulness. Entendeu? Então, assim, descansar talher, mastigar, de fato, até o alimento se tornar uma pasta na boca, perguntar, né? Eu quero mesmo comer isso ou não? Ou será que eu vou comer só porque está aqui na minha frente? Eu faço muito isso, Vivi. Eu compro assim, a gente sai e pede uma porção. Aí eu tô lá comendo e nem vejo o que eu tô comendo. Eu faço muito isso. Se tem alguma coisa do meu lado, eu começo a comer assim sem perceber. Sejam muito bem-vindos, mais um TetaCast. E hoje a gente já começa com tudo aqui com a minha querida, né? Assim, ó, sabe aquelas pessoas que você conhece que falam assim, não, essa aqui eu vou puxar para ficar junto comigo aqui, né? Para ficar aqui perto. Assim, Vivi, gratidão por ter aceitado o meu convite. Com certeza, né? Porque assim, além de Nutri, que cuida aí da nossa alimentação, gente, tem uma energia, vocês vão sentir aí durante o Teta. Ai, que delícia, que responsa também. Imagina, né? A Vivi né? Como diz a Sil. Muito, muito, muito obrigada pelo convite, foi uma honra. A gente só teve que esperar um pouquinho, né? A sala nova ficar pronta para conseguir. Nossa, e agora estamos nova. aqui. Estamos de casa nova hoje, não, na verdade na mesma casa, diretamente aí do Oficina 814, mas num setzinho novo, por quê? Para combinar aí com o ambiente, porque a Vivi, ela não é só nutricionista. Vivi, fala um pouquinho aí de você, vai. Bom, me graduei em nutrição em 2009. Aí comecei entrei em pós, aprimoramento, depois outra pós, e aí fui. Na minha graduação eu fiz um juramento que eu ia estudar todos os dias e assim tenho feito, né? Um vídeo, uma aula, um artigo, um livro, e assim tenho feito. Mas no meio do caminho... Eu adoro esse meio do caminho, gente. Né? Sem planejamento, né? O que eu falo que são aquelas coisas que acontecem num flow. Quando você vê, já foi, né? Que você foi colocada lá, você não planejou. Então, nesse meio do caminho, eu fiz a formação em Mindful Eating Mindfulness, que é alimentação consciente baseada em atenção plena. Depois devagar, como é que é? Vamos lá. Vamos devagar, porque aqui o pessoal não conhece, eu também fiquei conhecendo através dela, porque senão também não conheceria. Mas o Mindful Eating é alimentação consciente. Só que não existe alimentação consciente sem atenção plena. Então, na verdade, é um braço de Mindfulness. O que é Mindfulness? Né? O que é Mindfulness? Porque o pessoal acha que Mindfulness é meditação. E não, Mindfulness é um estado inato do ser humano. Né? Não é nada fora, né, de nós. Então, uns nascem com mais, outros com menos. Só que, então, é um estado inato do ser humano de curiosidade, de não julgamento. Então, quando você pensa em um bebê, quando ele descobre o pezinho, que ele, né, fica com a mãozinha nos dois pezinhos, o que ele está olhando ali? Ele está observando os pés, ele não está julgando. Ah, que pé grande, que pé pequeno, que pé gordo, que pé feio, né? Ele está simplesmente no momento presente, com atenção plena naquele momento, sem julgamento e com mente de curiosidade principiante. Isso é Mindfulness. Só que aí, com o passar do tempo, com as regras, regra da escola, regra dos pais, come logo porque precisa sair e tudo mais, a gente vai perdendo um pouco esse estado. E hoje a gente tem as meditações baseadas em Mindfulness para recuperar um pouco esse estado de atenção plena. Então, o Mindful Eating, que é a alimentação consciente, ela não existe, é um braço de Mindfulness, ela não existe sem Mindfulness. Entendeu? Então, assim, descansar talher, mastigar, de fato, até o alimento se tornar uma pasta na boca, perguntar, né? Eu quero mesmo comer isso ou não? Ou será que eu vou comer só porque está aqui na minha frente? Eu faço muito isso, Vivi. Eu compro assim, a gente sai e pede uma porção. Aí eu tô lá comendo e nem vejo o que eu tô comendo. Eu faço muito isso. Se tem alguma coisa do meu lado, eu começo a comer assim sem perceber. Né? Diferente de pegar e você sentar para comer, que você come, né? Uhum. Não, se tem alguma coisa ali, eu fico ali, ó, beliscando. Ou seja, eu não tô comendo sem consciência nenhuma, né? Só de estar ali, né? Você nem percebe.
Principalmente se tiver cheio de gente, conversando, um bar, alguma coisa assim. E muitas vezes a gente come sem fome, né? Ou a gente também não observa os sinais, né? De fome, de saciedade, dá uma ignorada, até nos sinais do próprio corpo. É uma aranha. Ela quer participar. Ela está fazendo parte da entrevista. Ela quer recuperar a atenção plena. Então, eu fiz essa formação, já meditava antes, né? Frequento um templo budista, né? Um budismo tibetano, em Kutia, o de Shaolin, então frequento, então já meditava, então para mim fez bastante sentido, né? O Mindful Eating e o Mindfulness. Eu fui para a área da nutrição funcional. Então, é muito bom ter o Mindful Eating, que é para a gente ter o caminho do meio, né? E entender também toda essa parte comportamental, vamos dizer assim, né? E depois do Mindful Eating, quando eu fui ver, eu já tinha feito a formação não, né? As 3 etapas do Reiki 3, né? E emendei com floral de Bach e com aromaterapia. E depois, a autodidata, fui estudar fitoenergética. Então, quando eu fui ver, eu já estava com o diploma de floral de Bach. E eu mergulhei mesmo, estudei bastante, sabe? E eu nunca pensei assim, nossa, eu preciso. E aí eu coloquei na consulta. Só que aí ficou muito extenso, né? Muito trabalhoso para mim, né? Fazer cardápio, fazer tudo da nutrição, mais o floral, que eu sou bem... Detalhista. Tenho uma personalidade perfeccionista naquele teste que faz lá, deu perfeccionista. Não que isso seja uma qualidade, né? A gente precisa achar o equilíbrio, o caminho do meio. Então, ficou muito trabalhoso. Eu falei, não, então... Aí depois eu acabei deixando um pouco de lado e fiquei só na nutrição. E agora a vida me chamou de novo para trabalhar. Quando é a vida que te coloca nesse caminho, ela vai te puxar, né? Então, é o Mindful Eating, é o floral, é a aromaterapia. Então, a vida vem e me puxa de novo para estar, né, nesse caminho. Então, hoje a gente tem a sabedoria da alma com a Silvina e com a Silmara, que a gente fala que a bússola é o norte, né? Que vai fazer o mapa astral, o mapa natal, a revolução solar, todas essas coisas. Depois a Silmara como terapeuta, né, que vai trabalhar a mesa. E aí depois vem comigo para ser a âncora, né? Porque às vezes a pessoa só faz e ela esquece, assim. Então, para fazer ali algo uma vez por semana, alguma coisa no dia a dia, o floral, que é a âncora, que é para você colocar mesmo aquilo em prática. Então, hoje, além da nutrição, também dou aula, né? Dou aula de enzimas digestivas, de intolerância à lactose, de Mindful Eating, ciclo circadiano, que é a crononutrição, né? Nós somos regulados pelo claro e escuro. Então, além disso, a vida falou, ó, vem pra cá de novo. Aí você foi pro campo energético de novo. Não tem, né, como fugir. Quando é a vida que coloca você... Eu acho que anda junto também, né? Não se separa, né? Não se separa. E o que é esse negócio de claro e escuro? Que nós somos regulados pelo claro e escuro. Nossos hormônios são regulados pelo claro e escuro. Se você for olhar lá atrás, né, nosso paleolítico, nosso período ancestral aí, então nós somos animais que enxergamos muito mal no escuro. Então no escuro, nós não éramos sedentários ainda, né? Então nós tínhamos que procurar um lugar para se abrigar. Então, ao escurecer, nós já estávamos em algum lugar para se proteger. E ao clarear, a gente já acordava e ia caçar, colher, coletar. A gente andava cerca de 5 a 20 quilômetros, né, para colher alimento, para coletar. Os homens também, né, mais homens saíam para caçar. Mas a mulher também, né? Antes se falava que era só o homem, hoje já sabe que a mulher também, enfim. Então, nós somos regulados pelo claro escuro, os hormônios, a noite foi feita para descansar. Hoje a gente já está, né? Hoje, às vezes, 10 horas da noite, a pessoa ainda está chegando do trabalho e vai jantar, né? Então, normalmente,
como nós não tínhamos geladeira, nós não carregávamos comida, não guardávamos comida. Então, a partir das 18 horas, a gente já não estava mais comendo. Então, nós fomos animais para comer no claro e para não comer no escuro. Interessante isso. Então, por isso que a gente fala tanto, né? Jante o mais cedo que você conseguir. Sabe, quando eu morei na Inglaterra, o pessoal lá janta 18 horas, 18, 18h30 no máximo. Era até, e aí depois que se acostuma é interessante, né? Porque assim, eu não sentia fome. Eu jantava esse horário, depois eu não tinha mais fome. Ia dormir tarde mesmo, 11, meia-noite, mesmo horário assim do Brasil, mas não tinha esse problema. E é interessante isso. Eu fico bem feliz quando eu consigo jantar no claro. Em casa a gente tenta jantar até 19 horas. Tem dias que não dá, né? 19 você ainda está trabalhando, mas a gente tenta. Justamente para conseguir, né? Por exemplo, os cardápios dos pacientes, ou quando a gente tinha uma cooperativa, chamava Nutris do Brasil. Tinha Nutris do Brasil todo. E a gente se juntou para fazer um cardápio base, para a gente ter ele como um exemplo, né? E sempre regulado pelo claro e escuro. Então, por exemplo, você vai pensar, à noite, você não vai dar um chá de alecrim, você não vai dar um chá de hortelã, que são chás que já podem atrapalhar o sono. Você vai usar uma lavanda, uma camomila, um mulungu, uma melissa, uma passiflora, né? Um própolis, que é rico em substâncias que ajudam, junto com a camomila, ajudam a entrar num sono profundo. Então, o cardápio, até hoje, ele é pensado nessa crononutrição. E a energia das cores também entra? Você sabe que antes de eu fazer nutrição, eu fiz publicidade, né? E aí eu li um livro de psicologia das cores que eu achei muito interessante. Na nutrição a gente pode falar de duas vertentes. Uma é aquela coisa do marketing, da publicidade mesmo pensada, né? Do vermelho, o laranja que desperta fome. Pode ver, né, as cores aí da lanchonete famosa que a gente tem, né? Que desperta fome. Azul, que traz mais paz, mais tranquilidade, verde, natureza. E já na nutrição a gente sabe que as cores, o roxo, né, o mirtilo, as uvas, tem os antioxidantes, e os vermelhos, e o amarelo. Então, assim, quanto mais colorido o prato, melhor. Vivi, mas agora, assim, um grande problema que a gente tem hoje é as pessoas estarem acima do peso. Assim. Né? Mas tem uma diferença de você estar um pouco acima do peso, mas você está numa situação saudável, ou você está bem acima do peso e está realmente precisando de uma ajuda, né? Eu estou perguntando porque eu estou vendo que o pessoal está usando muito essas canetas hoje, né? Como que é o nome dela? O Mounjaro, o Ozempic, a tirzepatida, né? Os análogos de GLP-1, do GIP e tudo mais. Bom, desde que o mundo é mundo, que eu me conheço por gente, sempre estão à procura de alguma molécula para ajudar na perda de peso, né? Desde que o mundo é mundo. Então, assim, tinha as mulheres no século XV, XVI, que elas quebravam aqueles espartilhos. Não, tem umas que quebravam costela para ficar aquela, né? E já teve uma outra época que a gordinha, ela era vista como a rica, né? Porque tinha dinheiro para comer. Então, assim, a gente muda, né? A beleza, vamos dizer assim. A beleza, ela é imposta, né? Pela sociedade, pela mídia. Eu falo que quem manda no mundo é o dinheiro e a farmácia, né? É verdade, concordo. Então, assim, sempre... Então, desde que eu conheço, eles estão atrás de uma molécula que ajude realmente a perder peso. Por quê? Porque a magreza, o ser magro, ele é imposto como sucesso, sinônimo de felicidade, de valor, de felicidade, né? Eu não vejo... A saúde não é colocada em primeiro lugar, né? Mas a estética... Então, não é novidade chegar essas substâncias e também não é novidade que pessoas que não sejam obesas usem, né? Porque elas, uma vez, há muito tempo atrás, eu até fiz um post falando assim, quem não quer emagrecer 3 quilos? Então, assim, a maioria das mulheres
quero emagrecer pelo menos 3 quilos. Aí eu quero emagrecer 3 quilos. Aí o que é interessante a gente falar e deixar bem claro? Existe uma diferença entre perder peso e emagrecer. Faz muito sentido, né? Porque às vezes ela perde massa magra, ou seja, ela perde peso, mas ela não perde medida, né? Às vezes você pode, eu vou começar pelo fim, né? Às vezes você pode subir na balança, seu peso estar o mesmo e você ter emagrecido. Então, vamos lá. Perder peso, né? O peso, o número de balança, ele não diz muita coisa sobre nós, né? Porque quando você sobe na balança, você está avaliando tudo, o osso, gordura, água, né? Músculo, tudo. Por isso que é importante a gente acompanhar a composição corporal, e não só o peso da balança, né? Esse peso, ele não diz muita coisa para nós. Então, a gente tem que acompanhar a composição, como é que você está de gordura, seu percentual de gordura, de massa muscular, água, é isso que a gente precisa acompanhar, e não só o peso isolado, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali, né? Então, quando eu perco massa muscular, eu perdi peso, eu não me tornei mais magro, mesmo que o peso na balança tenha caído. Agora, o que é emagrecer? É você reduzir o tecido adiposo, né? Reduzir a gordura e reduzir a gordura mantendo ou até aumentando a massa muscular. Isso é se tornar mais magro. Então, eu posso ter aumentado o meu peso na balança e me tornar mais magro. Assim como eu posso ter reduzido o peso na balança através de uma perda de massa muscular e me tornar gordo e não mais magro, mesmo com peso menor. Então, eu costumo dizer assim, o Ozempic, análogos de GLP-1, Mounjaro, né, tirzepatida, GIP, tudo isso, são os medicamentos que mais precisam de acompanhamento nutricional. Porque a pessoa, ela vai reduzir a fome, né? Então, eles vieram para os diabéticos, né? Para o controle glicêmico. E aí, viu-se que perdia peso. Por quê? Além do controle glicêmico, causa um retardo do esvaziamento gástrico, então, aumenta o sinal de saciedade, diminui da fome. Então, ele foi usado não só para diabéticos, mas como para obesos, né? O medicamento. Então, muitas pessoas, elas reduzem bastante mesmo o desejo de comer, não querem comer, e aí elas precisam de acompanhamento nutricional, para que nesse pouco volume, ele tenha uma densidade nutricional enorme. Não adianta só comer proteína. Vai precisar da proteína também, né? Se ele conseguir fazer 4 refeições, normalmente a gente vai colocar proteína em todas essas refeições, vai calcular, né? E os nutrientes, vitaminas, minerais, frutos, verduras, legumes. Então, tem gente que, eu consigo um suco, então você vai fazer um suco power ali, né? Então, um bowl, sopa creme, assim, vai acompanhando, né, de acordo com esse paciente. Então, ele precisa mesmo de um acompanhamento, porque a dieta é privativo de nutricionista. Então, não adianta ele só ir em médico, hoje dentista, vários outros profissionais podem, né, prescrever e acompanhar esse paciente com o uso das canetas, vamos dizer assim, mas ele precisa do acompanhamento nutricional, porque a dieta é privativa de nutricionista. Então, não adianta. Teve um médico que há pouco tempo atrás se envolveu aí num escândalo, né? E esse mesmo médico, em um momento aí, eu fiquei sabendo que no meio do curso, assim, eu fiquei bem revoltada, né? Falei na mídia, tudo. No meio de um curso, ele falou assim, gente, o paciente tem que gastar dinheiro só com vocês, não precisa mandar para o nutricionista. Vocês coloquem lá no ChatGPT um cardápio, ou paga R$60 para uma nutricionista fazer cardápio para esse paciente. Então, eu fiquei bem revoltada, falei sobre isso na época,
porque é uma atividade privativa do Nutri e ele vai pensar em tudo. Então, assim, você está em uso. Então, assim, por exemplo, eu não tenho nada, absolutamente nada contra, né? As canetas, a pessoa querer ter esse emagrecimento, né? E não a redução de peso apenas, ter o emagrecimento. É que o emagrecimento é algo... Por que a gente quer o emagrecimento? Porque é algo, eu chamo que quando a gente consegue emagrecer, é o emagrecimento de sucesso. Porque você consegue ser algo consistente, algo duradouro, algo que você vai conseguir manter. Não fica naquele engorda, emagrece, engorda, emagrece. O efeito sanfona. Que inclusive é mais perigoso para a doença cardiovascular do que se a pessoa se mantém no mesmo peso, mesmo que acima do peso. Esse efeito sanfona é mais perigoso para risco cardiovascular do que se a pessoa está no excesso de peso e fica lá quietinha, lá, mantendo o peso. Então, por isso que é interessante fazer esse acompanhamento com o nutricionista. Porque a gente vai levar em conta tudo, absolutamente tudo, né? A cultura desse paciente, a realidade dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele está conseguindo nesse momento, o que ele não está... Então, os macronutrientes, então vai levar em consideração carboidrato, gordura, proteína, os micro, que são as vitaminas, as fibras. Aí você também vai evitar e reduzir os danos, reduzir efeitos colaterais como náusea, constipação, diarreia, né? Reduzir a perda de massa muscular. Então, tem que fazer o acompanhamento nutricional, tem. E o nutricionista, ele está preparado para isso. Porque senão ele começa a desenvolver outros problemas no corpo também, né? Porque aí ele vai emagrecer de qualquer forma, pode perder até peso e medidas também, mas também perde, por exemplo, pode ter uma anemia, pode vir com outros problemas juntos, né? Que né? Começa a ter tontura, começa a ter um desequilíbrio na vida dela também, né? E aí é um emagrecimento que não é um emagrecimento de sucesso, né? Tem algumas pessoas que precisaram parar no meio, justamente por efeitos colaterais e tudo mais. E tem até estudos com um número, eu não vou lembrar a gente chama de N, né? O número de participantes desse estudo, mas eu lembro que foi bem significativo. Então, mostrando, né, uma deficiência de ferro, vitamina D, magnésio, B12. Então, tem que acompanhar, tem que fazer a suplementação. Às vezes, no próprio médico faz, né, a soroterapia, faz o endovenoso, faz tudo isso. Mas isso é uma forma aguda e tem que acompanhar com o nutricionista para fazer cronicamente, né? Então precisa desse casamento, né, do médico com o nutricionista. Aí é o melhor dos mundos, né? É o mundo ideal onde o paciente vai conseguir ter um emagrecimento de sucesso. Porque senão ele vai emagrecer, mas da forma errada, né? Então assim, ele chega no objetivo, mas não tá sendo saudável para ele, né? Porque assim, a gente vê, olha, quando você não tem essas vitaminas, né? Por exemplo, quando a gente está sem a vitamina, sem o ferro, aí não consegue, começa a ficar tonto, começa, né? Outras coisas que pode ter também, além disso, Vivi? Então, a queda, você falou do ferro, né? Da anemia, então queda de cabelo, problemas na tireoide, porque sem ferro, né? Então, tireoide precisa de zinco, de selênio, de vitamina A, de ferro, de vitamina D. Então, né, para a gente gerar energia, a gente precisa complexo B, né, B1, B2, B3, B6, B9. Então, para cognição, né, para memória, B12. Então, assim, não dá, né, para a gente ficar sem os nutrientes. Não, né, né? O que eu vejo, assim, do pessoal que começa a emagrecer, uma irritabilidade. Então, do que é essa irritabilidade? pode ser até por falta do próprio carboidrato. Uma questão de redução do próprio carboidrato, que também afeta o sono. Né? Aí dorme mal também, aí também vai colaborar para a irritabilidade, para o mau humor. Então, tá vendo? Tem que ser bem calculado, bem bonitinho, para que a pessoa consiga, de uma forma saudável, né? Feliz, vamos dizer assim, consiga emagrecer feliz, saudável, sem minimizar todos esses efeitos colaterais, esse tipo de coisa. Mas é uma questão, quando a gente fala sobre isso, me vem muito o livro Mito da Beleza. Não li. É maravilhoso, eu indico assim para todo mundo. Eu fiz um resumo, aí eu até enviava, né? Eu fiz no Word o resumo, enviava para o pessoal.
Tô muito triste que sumiu do meu computador. Eu tinha um resumo de vários livros. Um outro livro muito bom que é Autocompaixão, Pare de se Torturar. E eu não vou lembrar o resto, mas é da Christine Neff, que é especialista em autocompaixão, né? Porque a gente trata os outros bem melhor do que a nós mesmos, né? Então, para começar, a gente precisa desenvolver a autocompaixão, a autoaceitação. Então, o problema todo talvez não seja a caneta, é o como é imposto para nós e o imediatismo de tudo para ontem, né? Nós queremos tudo para ontem. Nossa. E aí, nesse livro, eles até falam, né? Quando você alcança aquele padrão, a indústria da beleza vai lá e muda o padrão. A gente, assim, as mulheres, eles querem manter as mulheres eternamente insatisfeitas, né? Porque a gente aquece esse mercado. Faz muito sentido, Vivi. Você vê que assim, primeiro era Botox, aí todo mundo usava, aí agora entrou... Depois veio aquela lente nos dentes. Sempre vai ter, né? Depois veio a harmonização facial. Então, o pessoal arrumando o rosto lá, colocando... Não que a gente, né, não possa estar melhor, mas essa busca o tempo todo, porque eu acho assim, né? A gente tem que estar feliz com o nosso corpo, a gente tem que estar feliz com quem nós somos, né? Independente, mas eu tenho uma gordurinha aqui, eu tenho, né? Eu fico aqui, tá tudo bem, o meu corpo não é aquele corpo que muitas vezes a sociedade coloca, né, que a indústria da beleza coloca, mas é o meu corpo, o meu corpo ele é o corpo perfeito para mim. Mas se eu estou acima do peso, é o corpo perfeito para você. Então, o que você precisa aprender aí com esse estar acima do peso? Você gosta? Né? Você aprende a ser mais... Gente, e não tem a ver com o peso, sabe por quê? Porque eu já vi pessoas assim que, nossa, elas estão acima do peso, mas elas estão tão bem com elas mesmas. Sabe? E em compensação tem aquela, né? Então, eu já vi homens assim na internet zoando, né? Falando assim, aquela ali, aquela magra, você chama ela para comer uma pizza, não come. Você leva ela para jantar, não quer comer nada, assim, uma coisa assim, né? Esses memes, né? Mas assim, independente de ser magra, de estar média, de estar acima do peso, eu vejo que o mais importante disso é ela estar bem com ela mesma, com quem ela é. Aí, senão assim, ela vai, emagrece, aí, rápido, é o efeito sanfona, né? Que é o efeito rápido para ontem. Emagrece, daqui a pouco engorda, emagrece, engorda, fica naquela luta constante e acaba perdendo o melhor de tudo, né? Que é assim, que eu acho que o maior ensinamento, né? Que é o dela estar bem com ela mesma. Então, tipo assim, estou acima do peso, não estou bem com o meu peso. Vai atrás de tomar uma atitude, vai atrás de uma nutricionista, né? Então, assim, não estou bem. Não, eu estou bem com o meu peso, né? Mas eu posso melhorar por uma questão de saúde, porque nem sempre emagrecer é uma questão de estética, também pode ser uma questão de saúde, né? Exato. Então, nesse caso, eu vou buscar um profissional, porque é uma questão de saúde. Então, assim, mas eu vejo assim que o que falta muito é a pessoa olhar para ela e gostar de quem ela é. E isso não tem a ver com o peso. É, porque isso vem desde também de que o mundo é mundo, né? Vamos manter as mulheres insatisfeitas. Então, tem várias coisas que a gente pode falar aí. A primeira é que o grande segredo é a gente se sentir bem na nossa própria pele. E é isso que a indústria não quer, né? Entendeu? A indústria da beleza não quer. Ela quer a mulher eternamente insatisfeita, porque senão ela não aquece esse grande mercado, né? Então, a gente faz uma pergunta. Já pensou se amanhã todas as mulheres acordassem satisfeitas e se sentindo adequadas? Nossa, que interessante isso, hein? Você já pensou quantas empresas iriam falir, né? Então, assim, temos que manter as mulheres insatisfeitas e inadequadas sempre com um padrão inatingível, porque ela vai estar sempre o ratinho correndo ali na roda, né? Na rodinha dele lá. É mais ou menos isso. E a gente tem que entender tudo isso e achar o caminho do meio, né? Porque nós somos imperfeitamente perfeitos. Adorei né? isso. Então é isso que nós somos e nós temos que procurar se sentir bem na nossa própria pele. Então não tem problema fazer um procedimento estético, eu mesma já fiz, fazer o procedimento, mas achar o equilíbrio, o caminho do meio. Sempre de uma forma saudável, com um bom profissional e o caminho do meio mesmo, né? Sem neurose. Então, por exemplo... É o equilíbrio, né, Vivi? Quando eu me graduei,
eu já fui direto, né, para pós. E quando eu estava na pós, me chamaram para dar aula de nutrição aplicada à estética. E nós, esteticistas, nutricionistas, nós estamos no grupo de risco para comer transtornado, transtorno alimentar, porque somos exigidos. Quantas vezes você já não ouviu falar que o seu corpo é seu cartão de visita, o educador físico, as bailarinas, né? Já, bastante. Então, no esporte, hoje muitas médicas também, principalmente as endócrinas, né? O cardiologista. Como é que ela quer passar um cardápio se ela não consegue cuidar da própria alimentação? Já ouvi isso? Isso. Então, nós somos grupo de risco, né? Então, quando eu entrei para dar aula de nutrição aplicada à estética, eu sempre puxava as meninas para refletir sobre isso. Por quê? Porque além de nós sermos grupo de risco, a gente tem que tomar cuidado, porque se eu tenho um nutricionista que tem um transtorno alimentar, ele pode deixar o paciente mais transtornado, ou ele pode deixar o paciente doente, né? Então, uma nutricionista com transtorno alimentar nem é indicado que ela atenda, porque ela pode deixar o paciente, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de trazer esse equilíbrio. Eu não posso deixar meu paciente neurótico, com neurose. Eu tenho que trazer saúde. Nós somos profissionais da área da saúde. Então, eu tenho que trazer saúde para ele. Então, eu sempre falava para as alunas, né? Eu falava, gente, primeiro lugar é a aceitação. Mesmo que eu não aceite. Até na nutrição tem que ser aceitação, né, Vivi? Não, em todo lugar, né? Eu falo que aceitação, você vai cuidar, por exemplo, das finanças. Suas finanças estão uma bagunça. Primeiro, você tem que aceitar o jeito que ela está. Porque às vezes a gente não quer nem entrar na conta para ver. Né? Não quero entrar no cartão, só vou passando lá, não quero. Então é aceitação da situação como ela está. Porque nós temos lado luz, lado sombra, a gente tem que olhar para a sombra. Né? Sem sombra não tem luz. Né? Então, primeiro passo é a aceitação de quem você é, de como você está. Então, se você está acima do peso, não gosta disso, aí uma vez uma pessoa até falou para mim, mas eu pensei que eu não tinha que me aceitar, que aí eu conseguia mudar. Não, porque eu só consigo mudar o que eu aceito. Se eu não aceito, eu não olho para isso, isso não existe, como que eu vou mudar? Como que eu mudo o que não existe? Faz muito sentido. Né? Então, o primeiro passo é aceitar. Tudo bem, eu estou acima do peso, eu gosto, eu me sinto bem na minha própria pele? Não sinto, então vou tomar uma atitude, né? Então vou tomar uma atitude, ok. Dali vem a autocompaixão, o autocuidado. Eu mudei, eu sou ex-obesa, só que assim, uma vez obeso, sempre obeso, né? Então eu me cuido. Dos 14 aos 18 eu vivi o efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. A menarca, que é a primeira menstruação, foi aos 14 e o corpo começou a mudar. E eu não aceitei. Né? Aí com 18, que aí eu aceitei e falei, eu não quero mais viver isso. Aí eu mudei e eu fui, e até hoje, né, a minha alimentação, hoje eu tenho 47 anos, minha alimentação é praticamente a mesma. Né, porque você vai introduzindo coisas, né? Então, por exemplo, com 18 eu não comia castanhas, não gostava muito, não comia aveia, não comia quinoa, então você vai introduzindo, não gostava de abacate, hoje eu amo, né? Então você vai introduzindo. Então não é que é a mesma, mas qual que é o grande lance? O autocuidado é muito prazeroso. É isso, esse é o ponto-chave que a pessoa precisa desenvolver. Eu acho que isso que é interessante, né? Uma coisa é o autocuidado, outra coisa é essa busca da beleza perfeita, que isso não é autocuidado. Muito pelo contrário, eu não estou me aceitando cada vez que eu estou querendo agradar a indústria, né? É que às vezes você pode, para você se manter no padrão, para atingir o padrão, você causa violência contra você mesmo. Exato, exato. Então, por isso que eu falei, tem que achar o caminho do meio. Como que é esse procedimento, como que é essa dieta, que dieta muito restritiva é uma violência contra o próprio corpo. Então, os estudos mostram, e a gente nem precisa de estudo para dizer isso, mas o que os estudos mostram? Que as pessoas que fazem exercício, que vão à academia, que fazem um esporte, por autocuidado, elas faltam menos e comem melhor do que aquela que vai para comer
para queimar o bombom que ela comeu no fim de semana, sabe? Então, assim, enfiei o pé na jaca, vou lá buscar, e vai na segunda, na terça, se mata. Aí não tem o equilíbrio, não tem a constância, como a pessoa que tem um autocuidado. Então, eu sempre falava lá, o que eu falava para as alunas? Gente, o que a gente tem que acordar nos nossos clientes, nos nossos pacientes? Se você odeia o seu corpo, você não tem como cuidar. Como que você cuida de algo que você não gosta? Não bate. Você cuida do que você não gosta? Faz total sentido, total sentido. A gente fala muito de aceitação aqui, né? Desse se aceitar, mas principalmente de se acolher, que você trouxe isso, de se autoacolher. Se a gente cuida tanto do lado de fora, se alguém do lado de fora está com problema, você é o primeiro a ir lá, mas quando é com você, aí vem a crítica, vem a exigência, vem, sabe? O chicote, né? É o chicote. Então, por exemplo, você morreu de estudar um ano inteiro para prestar um vestibular, né? Aí você não passou. Aí você, eu não presto. Olha só, tá vendo aquele churrasco que eu fui? Tinha que ter ficado estudando, não sei o quê. Aí se vem uma outra pessoa na mesma situação, você fala, não, você deu o seu melhor, calma, vai ter uma outra oportunidade. Então é mais ou menos isso que a gente faz, né? Então a gente precisa se tratar tão bem quanto a gente trata o outro, né? E a gente tem mania de se chicotear, né? Por isso, eu tenho uma camiseta, somos imperfeitamente perfeitos. Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, no próprio Mindfulness, quando você trabalha o Mindfulness, que é a atenção plena, como eu falei... Que é o exercício da uva? Também. Dá para fazer com chocolate, que é bem legal também esse exercício. No Mindfulness, ele traz todas essas vertentes juntas. Aquele exercício que você fez da uva passa, eu achei muito legal, porque aquilo mudou a minha forma, porque uma coisa era assim, eu sempre escutei de que a gente precisa mastigar, né, prestar atenção na mastigação, e é uma coisa que a gente acaba escutando desde pequena, come devagar, né, que é uma coisa assim... E aí, quando eu começo quando você fez esse exercício da uva, foi um diferencial para mim, porque eu comecei a saborear o alimento. Então, assim, é totalmente diferente de comer devagar, porque comer devagar não é o saborear, né? Quando você fez aquela brincadeira, né, com a uva, sente essa uva, né, sente o gosto dela, tipo, presta atenção naquilo que você está comendo. Qual a diferença entre uma uva passa e outra, né? Porque tem, né? Então, assim, é totalmente, assim, é como se você estivesse comendo com consciência. Estou olhando para aquilo. Não é como se, não, é isso mesmo. É o comer com consciência. É óbvio que no dia a dia a gente não vai fazer... O tempo todo. Exatamente aquela prática, mas é tentar trazer aquilo o mais perto possível daquilo no seu dia a dia. No seu prato de comida mesmo. E é difícil. Eu não vou falar que é fácil, porque até eu mesma tem dia que eu falo, opa, quando você vai ver já foi. Se você está com pressa... Se você tem um compromisso, se você está atrasada, né? Tem um professor maravilhoso, um gastro maravilhoso, que ele fala, se eu não posso comer, né, mastigar o que eu trouxe ali na minha marmita, eu não vou comer tudo. Eu só vou comer o que eu consigo mastigar. E isso faz todo sentido, né? Até quando a gente fala de todo o trato gastrointestinal, né, faz todo sentido. E hoje a gente come com pressa, engole, né? Engole. Não sente o sabor, não sente temperos sutis, sabe? Uma canelinha eu tô sentindo assim, ela tá falando, eu tô até me abaixando aqui. Nossa, ontem mesmo, nossa, eu tava morrendo de fome e assim, não dava tempo, tinha várias consultas seguidas, não dava tempo assim de comer. Eu fui na cozinha, eu tava já em cima da outra. Não, e aí meu filho tinha pedido comida e tinha lá uma batata, né? Que ele não comia batata, tinha lá batata. Eu comi aquela batata sem ver. Eu fui comendo e fui arrumando as coisas ali para o próximo atendimento, que eu não olhei aquilo que eu estava comendo. Eu simplesmente, tanto que acabou, eu falei assim, nossa, nem parece que eu comi. Isso. A impressão que eu tinha assim, eu continuei meio que com fome, porque eu não me vi comendo.
Eu fui comendo e fazendo as coisas, arrumando né, porque eu ia fazer uma constelação e a gente tem que arrumar tripé, arrumar as coisas para arrumar a próxima constelação. Então, assim, eu tinha um tempo curtíssimo, já estava em cima da hora e eu fui comendo e arrumando as coisas ali, né? Tipo, peguei aquela batata que eu vi ali na frente, pronto. Não senti fome e continuei. É isso. A gente fala muito, só isso que você trouxe daria um podcast inteiro. Só isso que você trouxe. Mas a gente fala muito da fome dos olhos. Então você tem que estar presente. Você tem que saciar essa fome dos olhos. Então você sentou e não olhou. Aí a gente tem fome do nariz. Você também, provavelmente, praticamente quase nem sentiu o cheiro. A gente tem, né, a fome da boca. Então você não sentiu o sabor, você não sentiu. Você engoliu. E vai, porque o cérebro só faz uma coisa de uma vez. Então, provavelmente, o comer entrou no piloto automático, né? E o cérebro estava prestando atenção nas coisas que você estava arrumando para a sessão de constelação. Exatamente. Então, você continua com fome, não vai digerir também muito bem, né? Então, eu falo que comer é sagrado, né? Porque nós somos, desde o couro cabeludo até a ponta do pé, feito de células. Essas células precisam de nutrientes. Esses nutrientes vêm de onde? Vêm dos alimentos. Então, assim, o pessoal fala, você é o que você come. Não é verdade, né? Você não é só isso. Você é o que você pensa, o que você escolhe, né? Então, o que você mastiga, o que você vai deglutir, o que você digere, o que você absorve, o que você metaboliza e o que você excreta. Então, assim, aí pulou um monte de etapa, né? Então, o comer, ele é um ato sagrado mesmo. Porque eu vou correr, pular, estar aqui, se eu estiver nutrida. Então, a nutrição, o comer é algo sagrado, né? Eu só vou ser feliz, triste, chorar, trabalhar, viajar, se eu estiver nutrida. Então, o comer, ele acaba entrando no piloto automático, né? Às vezes a gente pega paciente cheio de problema de trato gastrointestinal, que come o carro. Aí, o dirigir, ele acaba virando, né, um piloto automático. Quantas vezes você já parou em algum lugar e falou assim, nossa, como que eu cheguei até aqui? Você não pensa para trocar de marcha, né? Assim, no carro manual, né? Entrou no pilotão automático. E o comer também. Só que quando você vai comer e vai dirigir, qual ali que você está mais em perigo, que você tem que prestar mais atenção? Dirigir. Comer já entra ali num piloto automático. Então, a gente precisa olhar, saciar a fome dos olhos. Tem um livro, Mindful Eating, que uma monja pediatra escreveu sobre os tipos de fome. Então ela fala fome dos olhos, fome da boca, fome do nariz, fome do ouvido, né, de você só sentir o barulhinho ali da pipoca estourando, o croque-croque, né, que a gente adora aquele croque-croque, aí quando ele entra em contato com a saliva que perde a graça, você quer mais, né, o crocante. Então a fome do estômago, a fome celular, que é uma fome bem sutil, aquela fome que você fala, nossa, que vontade de comer uma carne, sabe, seu corpo, sei lá, pedindo um ferro, alguma coisa assim, nossa, que vontade de comer uma laranja, um limão, seu corpo pedindo uma vitamina C, né, quando você presta atenção nessa fome bem sutil. Que são os desejos, né? A mulher grávida tem muito isso também. Mulher grávida tem. Mas não é necessariamente o desejo, né, porque assim, por exemplo, a gente... tô com fome de coxinha. Não, a gente... Fome, o que é fome? Fome é quando eu falo assim, nossa, eu comeria arroz, feijão e ovo. Sabe? Responde essa pergunta. Você comeria um arroz, feijão e ovo? Comeria qualquer coisa. Sim. Comeria... Nossa, eu comeria uma maçã. Isso é fome. E falar nisso, hoje em dia, a gente nem tem deixado o corpo chegar nesse estado, né? De fome. Observe. Eu converso bastante isso com meu marido. E as pessoas, sabe, você fala assim, né? Nossa, que vontade de comer um arroz, feijão e ovo. Ela fala, isso é fome. Porque a gente quer coisas mais palatáveis, né? Então, por exemplo, eu não vou ter... Ai, que vontade de comer um japonês. A fome, ela não é específica. E ela vai aumentando gradualmente. O desejo, ele é específico, né? Normalmente você tem eu quero comer uma comida japonesa, eu quero comer uma coxinha, eu quero comer um chocolate. E normalmente isso pode esperar, sabe? Eu quero comer uma coxinha da Viena, eu quero comer a lasanha da sua mãe. Então isso dá para esperar. Então vamos fazer isso no fim de semana?
A fome mesmo não dá. espera, né? Ela só vai aumentando. Então, essa fome sutil que eu falei, a fome celular, ela é bem assim, você tem que estar bem conectado para você conseguir entender isso. Falar, nossa, o meu corpo está pedindo esse nutriente, sabe? Essa vitamina C, vou pegar um limão aqui na árvore ali e vou chupar esse limão. Então, uma fome bem sutil, é o corpo pedindo mesmo. Mas como outra coisa, né? Trabalhadores de banco que almoçam em 15 minutos. São os meus pacientes com mais questões de trato gastrointestinal. Justamente porque não mastiga, engole, não prepara, né? Não tem toda a preparação para receber esse alimento. E esses pacientes, a gente acaba fazendo um cardápio até específico. Né? Então, você coloca desfiado, purê, pastoso, sabe? Esse tipo de coisa, já uma carne moída, um frango Pra ele desfiado. não precisar mastigar muito, para ele... Eu tive uma paciente que não era de banco, mas ela saía de uma escola e entrava na outra. E ela tinha 15 minutos para comer. Então, ela tinha um cardápio de segunda a sexta, de almoço, e ela tinha um outro cardápio de sábado e domingo. E por isso que eu falo, ser nutri é bem trabalhoso, porque a gente tem que pensar em tudo. Né? E essa é uma atividade privativa de nutri mesmo. Então, a gente está aí justamente para isso, para ajudar o paciente nessas questões. Não adianta fazer um cardápio para ele ali onde ele não vai conseguir, não vai ter tempo hábil para mastigar adequadamente. Né? Então, é importante que a gente consiga, o tempo que eu tenho ali para comer, eu preciso mastigar adequadamente. Porque aí você viu, né? Você comeu a batata e pronto, Não, continuei. continuou com fome. Como se eu não tivesse comido nada. E aí eu entrei que a constelação, imagina, eu estava com fome, a constelação dura entre 1h30, 2, às vezes até mais. Então, eu sabia que eu ia ficar 2 horas sem comer. Eu falei, nossa, vou pegar alguma coisa aqui só para, né? Porque, assim, eu faço muito isso, eu esqueço de almoçar. Uhum. Assim, é uma coisa assim que é normal, eu acabo esquecendo. E eu tinha esquecido, isso era 7 horas da noite. Então, tipo assim, eu vou comer algo porque eu preciso. Não é assim, né? Já comecei aquela fome, preciso. Aí comi, não adiantou nada. Eu continuei com fome. E por isso que o nutricionista ajuda a ter estratégias para que não chegue nesse ponto. Fazer um lanchinho ali, né? Ter estratégias para não chegar nesse ponto mesmo. E então, você vê, só essa questão que você trouxe, só isso daria um podcast inteirinho para a gente falar de todas as vertentes sobre isso, né? Sobre a mastigação, sobre não comer no piloto automático, distraído, por exemplo, pipoca de cinema. Né? Às vezes, quando você vai ver, já acabou aquele balde inteiro, o filme nem começou. Eu sempre pergunto, imagina você pegar aquele balde, sentar na mesa da sua cozinha, sem distratores, que a gente chama, então sem celular, sem stories, sem estar trabalhando, sem estar respondendo e-mail, sem televisão, sem distratores. E ir comendo mais ou menos igual o exercício da uva passa, você ir comendo a pipoca, mastigando aquela pipoca, até quanto que você acha que chegaria de um pote assim? Você não come tudo nem... Eu acho que não come nem metade. Nunca fiz esse teste, mas eu acho que não come nem metade. Não come. Se você comer como a gente faz o exercício da uva, né, que é comer de forma consciente, você não come, você não aguenta. Porque você fica saciado, você está consciente, você está mastigando, né? Você vai entender os sinais ali de fome, de saciedade, de satisfação do sabor. Então, você não vai sentir essa... Eu acho que justamente isso. Acho que chega uma hora que não dá mais vontade de comer. Você pode até estar dentro do horário do seu almoço, né? Dependendo do horário do dia, falar, não, eu comeria. Mas assim, você não sente aquela necessidade que nem eu falei do compulsivo, né? Tipo, se tem alguma coisa ali, eu fico beliscando. Eu sou a pessoa que está ali, ó. Tanto que eu já empurro. Como que eu quero, eu já empurro de perto de mim. Porque eu sei que se tiver ali, eu vou comer. Ficar na frente.
entendeu? Vou comer, então assim, é a mesma coisa pipoca de cinema. Se eu vou no cinema, na hora que eu tô lá no cinema, eu tô comendo quando tá ali. Mas é a maioria, né? Não é uma coisa assim, ai, você. Não, é a maioria, né? Porque você está comendo completamente distraído, né? Entra ali no piloto automático e você vai assistindo e vai comendo. Ô Vivi, e o jejum intermitente? Então, Tá muito na moda agora, tem aplicativo que você baixa para ver quanto tempo você fica. tem pessoas que se dão É uma bem. joaninha, eu achei lindo. É sorte, Vivi, Adoro. tá em cima de você, ó. Tem pessoas que já se dão bem, mas a gente sempre pede para a pessoa tentar, pelo menos, ficar as 12 horas em jejum, as 12 horas noturna. Como eu falei, nós somos regulados pelo claro e escuro, para comer no claro, não comer no escuro. Então, se ela conseguir pelo menos ficar 12 horas, né, à noite, jantar às 18 e tomar café às 6 da manhã, jantar às 19 e tomar café às 7 da manhã, já é um grande feito, né? Já é um grande feito. Agora, quando você quer fazer... porque a restrição calórica, porque o jejum é isso, né? Uma restrição calórica. Ela está muito relacionada, os estudos mostram, com longevidade, né? Então, justamente porque hoje a gente come muito porque está ali na minha frente, sem fome. Às vezes come muita coisa que não é rica nutricionalmente. Quanto mais rico nutricionalmente, eu percebo que traz mais saciedade. Sabe? Quanto mais rico nutricionalmente, você traz mais saciedade do que aquele produto, aquele alimento que a gente chama de caloria vazia. Ele só tem caloria, mas não tem nutrientes. Então... O seu corpo vai precisar, né? Então o corpo fica... Você comeu esse produto de caloria vazia, o corpo vai ficar pedindo, né? Mais nutriente, vai ficar com fome. Agora, quando você se nutre, né? Você fica mais saciado. Então, o jejum intermitente, ele é uma restrição calórica. Então, a maioria não está conseguindo nem ficar essas 12. Então, eu gosto de começar do básico. Vamos ficar 12? Vamos fazer essas 12 horas? Então, isso em casa, como eu te falei, a gente procura fazer bem isso. Então, jantou 18, aí no dia seguinte, depois das 6 da manhã, você consegue ficar às 12. E às vezes, hoje, quando a gente, por exemplo, exame de sangue, que a pessoa precisa ficar de 8 a 12, ela já acha muito. E outra coisa também, pessoas o que a gente vê no consultório, e isso eu já conversei com várias nutricionistas, para saber se era uma coisa que eu, né, tinha um viés do meu olhar ali, ou se elas viam isso também. A maioria dos pacientes com excesso de peso e obesidade pulam o café da manhã. A maioria pula. Então, eu falo que o jejum intermitente, ele veio como uma muleta para essas pessoas que já fazem isso, né? Eu estou em jejum intermitente. Então, a pessoa normalmente acorda atrasada, né? Se troca, já sai correndo para o trabalho, aí fica só no cafezinho, e aí ela só vai almoçar. O café da manhã, ele traz, um café da manhã bem feito, saudável, ele vai trazer nutrientes que a gente precisa para amanhã. Ele vai ser precursor da serotonina, né, do bem-estar, né, então, da dopamina, então você vai ter ali disposição, você vai estar mais preparado para uma reunião, né, então a gente tem um pico. Você vai nutrir o seu corpo para começar o dia, que é importante também, né, Vivi? Então, sabe aquela frase, café da manhã de rainha, almoço de príncipe, jantar de plebeu? Eu lembro disso. Nossa, faz muito tempo que eu não escuto essa frase. Isso é uma máxima, e isso é verdade. À noite, nosso corpo já está se preparando realmente para dormir, para descansar, e não para fazer uma super digestão, né, de um jantar pesado, vamos dizer assim. Então, o jantar tem que ser mais leve, uma sopinha, uma sopa creme, um jantar mais leve mesmo, né? Então, tem um estudo bem interessante, que eles fizeram 2 grupos, e aí eles comiam as calorias, né, mais de manhã, depois do almoço, e menos no jantar. E um outro grupo, as mesmas calorias, só que ao contrário, né? E esse pessoal do grupo que comia mais no jantar,
diminuiu menos peso do que esse que começava com mais caloria durante o dia, né? Então, a gente tem não é só caloria, né? Os Eu dois tenho a recebendo questão- o mesmo número de calorias no dia. Isso. E aí, só que o que comia mais à noite reduziu menos o peso. Então, eu acho que é de dia, né? Porque que as coisas começam mesmo, assim. Eu sou muito diurna. Então, eu preciso fazer atividade física de manhã. Já à noite eu já não. Às vezes a gente faz um yoga, aí tudo bem. Mas academia mesmo, eu gosto de fazer de manhã. Acho que o meu corpo funciona mais de manhã, mas tem gente que funciona mais Tem mais bastante gente que faz à mais noite. de tarde, mais à noite. Então, o café da manhã, ele tem inúmeros benefícios, né? Reduz a fome durante o dia todo. Você se sente mais saciado. Você tem nutrientes ali para fazer seus neurotransmissores, dopamina, serotonina, né? Então, você está mais preparado para o dia, né? Então, por exemplo, na crononutrição mesmo, um horário ótimo para reunião é 10 horas da manhã, onde você tem o pico desses neurotransmissores, está com foco, com atenção. Então, quando um café da manhã bem planejado, ele ajuda muito. Então, nem tudo que é bom para todo mundo e o tempo todo, para a mesma pessoa. Não, por isso que é assim, né? A importância de você ter um acompanhamento, né, nutricional, porque aí você faz algo direcionado. Porque às vezes, aquela pessoa ali fez, isso é muito comum. Tem uma dieta na internet. Isso, vira moda e todo mundo faz. Entendeu? Né? E não serve para ela. Às vezes é para uns, não é para outros. Ou até o que a gente tem que prestar atenção é como você vai quebrar esse jejum. Você está lá 16 horas, 18 horas, como que você vai quebrar? Com algo super... Seu pâncreas está lá descansando bonitinho, de repente você vem com uma tonelada de açúcar, vamos dizer assim, onde ele... Meu Deus do céu, tenho que produzir insulina desesperadamente, né? Então, como que você vai quebrar esse jejum? Então, tudo isso é importante. Então, tem que ter um acompanhamento mesmo. Não adianta pegar a dieta da internet, não serve. Não. Né? Não. É interessante isso, porque eu vejo que está tudo interligado, né? Quando a gente está falando do corpo, da saúde, né? Da nutrição, né? Quando a gente está falando do campo energético também. Então, assim, não adianta, gente. Às vezes, se a pessoa que não está comendo da forma correta, isso vai afetar no dia a dia dela, porque ela não vai ter energia para fazer as coisas. Às vezes, ela pode ficar até de mau humor, né? Sim. Como a gente está falando, a pessoa fica irritada, e muitas vezes é alimentação. Sim. Né? E tem uma outra parte também nisso, né? Quando a gente fala de energia, não só de energia de calorias, mas energeticamente mesmo, né? Como que estão seus pensamentos, suas escolhas? E que nem, por exemplo, vamos supor, salsicha causa câncer, tá no mesmo risco lá de cigarro, né? Colocam lá. E aí, um dia, no ano, uma exceção, te chamaram para comer um cachorro quente. Então, com que energia você vai comer esse alimento? Tem que pensar nisso. Se você vai comer... isso aqui faz mal, isso aqui causa câncer, não sei o quê. Não dá. Ou você come, né? Degusta, sabe que aquilo é uma exceção, né? Mastiga, digere, absorve, metaboliza, excreta. É com culpa ou sem culpa? Então, come sem culpa, energeticamente bem. E não assim, meu Deus, isso aqui faz mal. Isso aqui eu li que causa câncer. Nossa, isso aqui tem muita caloria. Aí nem come. Então, tem esse fator também que a gente precisa pensar. Vivi, isso é muito interessante, esse negócio da culpa, né? A pessoa que come com culpa, né? Ela come e ela acaba de comer, eu já entro, isso por frequência é muito negativo. A pessoa, ela acaba de comer e ela entra na culpa, ela baixa a frequência dela todinha. A culpa é vergonha, a culpa, então, né? Lá embaixo, né? Eu falo, às vezes a pessoa come escondido dela mesma, né? Escondido dela mesma. Não mastiga, vai continuar com fome, porque comeu com culpa, não mastigou, vai continuar com vontade, com desejo, com fome. Então, assim, isso tem que ser trabalhado, né? Com psicólogo, com nutricionista, com psiquiatra. E aí,
com um nutricionista com esse olhar, né, especial. Porque não pode ser só mais uma dieta restritiva para esse paciente, não serve. Né? Agora, por exemplo, fazer um programa de mindfulness, de mindful eating, aí ajuda esse paciente. Porque quando a gente vai olhar esse ganho de peso, a origem normalmente é a infância. Tem uma dor, sempre vai ter uma dor emocional por trás do ganho de peso. A gente tem a genética, mas a gente tem a cultura, a gente tem a educação, como é que foi, como é que era na sua casa, porque a criança não é a criança que pega o cartão e vai fazer compras, né? Então, o que oferecem para ela? Mas, Vivi, esses casos aí, quando é o lado de fora, é mais fácil. Passa com o nutricionista, faz uma dieta, ele não vai entrar no efeito sanfona. Quando entra no efeito sanfona, normalmente é emocional. A pessoa, ela consegue, ela diminui, e aí depois ela acaba voltando. E assim, eu falo nem o efeito sanfona que a gente pode dizer, esse mês está magro, mês que vem já mudou, né? A gente pode estar falando de longos períodos. Eu já vi gente fazer lipo, né? E aí assim, ela faz a lipo, aí depois de um ano ela começa a ter o ganho de peso de novo. Tem gente que começou a fazer lipo atrás de lipo, porque todo ano ela precisa, né? Ela precisa tirar aquele excesso que ela ganhou. Ou seja, é totalmente emocional. Assim, ela pode fazer uma dieta e aí ela vai, emagrece, aí saiu, ganhou a alta da Nutri. Nossa, já pode ir sozinha. Daqui a alguns meses ela volta e engorda de novo. E se ela voltar aos hábitos anteriores, né? Aí maior o risco. Porque eu acho que são duas coisas diferentes, né, Vivi? Que eu acho que uma coisa é você fazer uma dieta para emagrecer, outra coisa é você aprender a comer da forma correta. É aí que entra o autocuidado. Até eu ia falar e a gente mudou de assunto. São várias vertentes aí, né? É você ter a aceitação, você trabalhar a autocompaixão, o autocuidado, a autovalorização, a autoapreciação, a gratidão. Tudo tá no mesmo pacote. Tudo anda junto. Tudo junto e misturado, né? Anda junto. Quando você vai trabalhar atenção plena, autocuidado. Então, como eu falei, o autocuidado, ele é muito prazeroso. Né? Outro dia, estava eu e a Sil. Vocês já devem conhecer a Sil, que ela fez um podcast aqui com a Paty, que foi maravilhoso, não conseguia parar de assistir. Juro. Eu estava, acho que arrumando um PDF para os alunos, eu não conseguia parar de assistir. Assisti inteirinho, eu amei. Foi muito bom, parabéns. Sil vai voltar, já tá aí na agenda. Ela é maravilhosa, eu sou muito fã dela, muito fã. E aí a gente trabalhando, aí, acho que a gente foi almoçar, umas 3 da tarde que a gente conseguiu parar para almoçar. E aí a gente conseguiu um mercado, um lugar que vendia, então ele tinha vários potinhos assim de arroz, tinha arroz normal, arroz integral, arroz com brócolis, tinha tudo que era tipo de carne, e tinha ovo, e tinha frango, e tinha, né, e tinha ratatouille, e tinha legumes, tudo. Aí a gente comprou ali, a gente sentou para comer. Eu falei, nossa, como é prazeroso, né? Eu tô tão feliz de estar comendo comida, porque naquele horário, às vezes, você não encontra. Não encontra. O que tem aberto é um croissant, né? Então é tão prazeroso, sabe? E era um fim de semana, né? E às vezes de fim de semana a pessoa já, né? Vamos comer um salgado, pedir uma cerveja, né? Então, eu acho que é nesse ponto justamente que a gente tem que fazer com que os nossos clientes, pacientes cheguem. É despertar para esse autocuidado que é tão prazeroso. É muito prazeroso você comer saudável, sabe? Você ir se cuidar, você fazer exercício físico. Para mim é muito prazeroso. Quando a gente passa a ter prazer, né, e não ser uma obrigação, né? Essa é a diferença. Gente, nosso tempo passou aqui. Olha, eu ia falar, a gente tem assunto aqui para conversar mais horas, mas né? A gente tem mais vários. Mas a gente tem que segurar o tempo. Vivi, alguma dica pro pessoal que está assistindo a gente? É autoaceitação em primeiro lugar. Autoaceitação em primeiro lugar. E despertar para esse autocuidado.
Então, gente, estive aqui com a Vivi. Gratidão, adorei, Vivi. Obrigada, Olha, eu que adorei. obrigada. Ficaria aqui o dia inteiro conversando com você. Obrigada a você, gente. Beijos. Até a próxima semana. Beijo, obrigada.